Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Comigo, maravilhoso. Como eu digo para vocês, a cara do astro traz festa, alegria, emoções, assuntos diversificados, política, não política, sociedade. Trago o que você gosta de ouvir. E claro, eu trago tudo isso porque eu recebo esse carinho maravilhoso vindo de todos vocês. Bem, agora chega de papo e eu vou apresentar uma pessoa muito importante que está aqui, que traz uma bagagem de experiências, de coisas lindas para contribuir neste programa, a cara do rastro, e também com vocês. Hoje é a secretária de Recursos, a secretária de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Pelotas, senhora Carla Castais. Bom dia, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, Astro. É um prazer estar aqui contigo. Gostei muito desse convite. Maravilha! É uma oportunidade de conversar com as pessoas, né? E muito... Utilizar vários canais assim para conversar com as pessoas. É muito bom isso. Isso é muito importante, a alegria é toda nossa. Então, Carla Casais é mãe, professora, sindicalista, petista e chavante. É isso? Importantíssimo, chavante. Pois é, chavante é uma festa. Uma festa linda, uma festa maravilhosa. E esteve vereadora em 2022 a 2024. Eu gostaria que se apresentasse um pouquinho. Quem é Carla Casais? Quem é essa professora, essa sindicalista, essa petista, essa chavante? Essa Então, mãe. sempre que me apresento assim, eu me apresento como professora, né? Eu sou uma professora. E é com um sentimento que quase faz assim, eu sou uma professora. É com orgulho que eu digo isso. Essa é a essência, né? A essência é a professora que, quando começa a trabalhar e toma contato com o que é a vida da escola, né? Como que se apresenta o ambiente da escola, né? Eu costumo dizer que na escola a gente presencia todas as mazelas da sociedade, né? Então, Verdade. na escola é o estudante que tem uma família estruturada, mas também é o estudante que não tem uma família estruturada. É a fome, é a violência doméstica, todas as questões que permeiam a vida em sociedade a gente enfrenta na escola, né? E muitas vezes com uma estrutura precária, que faz com que a gente tenha dificuldades e desempenhe 1000 papéis que não são somente dar aula, digamos assim, de conteúdos, né? Mas trabalhar tudo isso que significa estar nesse mundo compreendendo de onde que tu olha, em que lugar do mundo que a gente tá, né? Então, eu sou essencialmente uma professora que aprendeu a ver o mundo do meu lugar. Uma professora, uma trabalhadora, filha de trabalhadores, e a partir daí, tentando entender o mundo e me posicionar nele. Olha que maravilha! Uma professora, educação e tudo. Vamos começar então falando de educação. Como a senhora vê hoje a educação, vamos falar do município de Pelotas, como ela está? Fundamentada? A senhora acha que precisa de mais de mais treinamento? O que está faltando? Ou não? Eu penso que o secretário Mauro Delpino, que se afasta e depois fica agora a secretária Nailê, eles têm um plano muito estruturado para a educação de Pelotas. Enfrentam muitos desafios que foram construídos assim ao longo do tempo de várias administrações. Então, acho que a estrutura da educação de Pelotas está muito sucateada no que se refere à estrutura física, mas também humana, de recursos humanos, e isso eu tenho certeza, porque eu vivencio, Sim. né? Então, acho que o planejamento que a gente tem para a cidade de Pelotas, ele engloba principalmente a educação, né? Que é o motor do desenvolvimento de uma sociedade. Não tem país, não tem cidade que se desenvolva sem ter uma educação de qualidade, né? Tudo passa por isso. Então, eu acho que tem muitos desafios. Com certeza. Que a Nailê e o Mauro enfrentou, a Nailê está enfrentando, mas eu acho que estamos no caminho correto, estruturando a estrutura física das escolas, mas também os recursos humanos. Temos um concurso logo à frente, assim, que é um concurso que não vai ser só da educação, vai ser
geral da prefeitura, mas a educação bem estruturada para aproveitar uma prova nacional que nós temos com uma avaliação dos professores. Então, acho que, apesar de ser bem desafiador, acho que estamos no caminho correto. Realmente, falou da essência do professor. Hoje, a gente fala com os professores, todos entusiasmados, o salário é pouco, a carga horária, o desdobramento, não tem tantas coisas que é atribuída ao mental do professor, o aluno que hoje alguns não respeitam. Tem aquela parte que entra da família, que também às vezes a família concorda com o desrespeito do filho, dependendo da família, como temos famílias maravilhosas. Qual será o primeiro passo, assim, o passo mais importante para a educação que o nosso secretário, o Mauro Delpino, a Nailê, estejam, assim, preparando? Eu penso que é na estruturação mesmo, porque se a gente vai observar na escola, e a rede estadual, eu sou da rede estadual, tá? Sim, A rede estadual, ela é mais precária ainda do que a rede municipal. A gente precisa de uma série de profissionais na escola. E cada vez mais nós temos crianças especiais que precisam de atenção, então não é só o professor na sala de aula, é a coordenadora, é a pedagoga, é a supervisora, é um serviço que possa, pelo menos, se não tem na própria escola, mas ser encaminhado para um serviço de atendimento psicológico que a gente precisa. Então, são muitos profissionais que são necessários para uma educação, para que a gente possa ter uma educação em que funcione realmente cada um com o seu papel, né? Uma estrutura física das escolas, a direção da escola totalmente estruturada, com todos os cargos necessários. Mas eu acho que esse é um desafio que não é só para a educação na cidade de Pelotas, viu, Astrogildo? sim, A gente constata, assim, quando chega, que é uma cidade que paga salários muito baixos para o funcionalismo em geral. E realmente. eu, como professora, e eu sou servidora pública concursada, eu tenho 2 concursos, eu faço uma defesa veemente do funcionalismo público, que ao longo das décadas sofreu com ataques, com narrativas que foram sendo construídas de desconstituição desse profissional, né? Que vai, faz uma prova, faz um concurso e que presta um serviço que é para a população. E aqui em Pelotas a gente observa que o funcionalismo ele tem um salário muito defasado. Ah, Concordo. o básico agora de profissionais de ensino médio é R$ 798. Meu O mínimo é Deus, 1.500, né? imagina, R$ 700. É É, impossível, é né? impossível. E um profissional, assim, com ensino Desvaloriza. superior é 2.600. Então, é uma cidade que remunera muito mal os seus servidores. Então, esse é um desafio muito grande, que a gente possa remunerar melhor. Prefeito Marrone, quando entrou da outra vez, né, quando ganhou as eleições da outra vez, ele pegou esse mesmo desafio. Quando ele chegou, o funcionalismo recebia mais ou menos a metade do salário mínimo. E ele conseguiu que ninguém recebesse menos que o salário mínimo na gestão dele. 20 anos depois, Voltaram a retornamos receber bem menos, né? a Com metade de novo. 700. É. Então, um desafio que a gente tem na cidade de Pelotas é que a gente possa, que o funcionalismo público ele seja valorizado, porque quando a gente valoriza o profissional que entrega o serviço, a gente está valorizando a população que merece ter aquele serviço. A principal função de uma secretaria é entregar serviços para a população, né? E como é que entrega os serviços? Entrega através de pessoas. Então, o funcionalismo público ele é fundamental. E aí precisa ter um salário digno, precisa ser em quantidade suficiente, né, Trogilda? A gente não defende Sim, máquina inchada, não defendemos que deve ter muitos funcionários públicos. Nós mas os defendemos necessários, isso é muito importante. Para não isso, acarretar o cansaço físico, mental de alguns profissionais, alguns setores. Os setores exatamente. têm gente sobrando, né? Como tem muitos professores, poderiam estar em sala de aula, estão na secretaria, estão na biblioteca, estão em outros setores.
né? E sempre precisando de professores para as salas de aula. As crianças sempre precisam. Aham. E tem muitos professores, mas já estão afastados. Outros setores. Tem secretarias de escola, tem professores. Exatamente. Então, quando a gente conversa com os secretários, a primeira coisa que pedimos, assim, foi que fosse feito um diagnóstico. O que a gente precisa hoje para que as secretarias possam funcionar, de forma que todos os serviços sejam entregues de forma digna para a população? Essa é uma primeira questão que a gente pediu, assim. E aí, elaboramos projetos de lei e enviamos para a Câmara, né? Nós enviamos um projeto de lei com em torno de 500 contratações, e aí fomos negociando com a Câmara de Vereadores, aprovamos 300 e poucos cargos, né? E aí, seguimos, com esse estudo com os secretários perguntando: o que é necessário, para que a prefeitura ela tenha um quadro de servidores que faça essa entrega do serviço, mas em números suficientes. Porque se a gente colocar muitas pessoas, a gente também tem dificuldade de valorizar, né? Realmente. Porque aí os salários não tem como muita gente, como é que a gente consegue que os salários sejam dignos, né? Então, um desafio grande aí de fazer um concurso, que as pessoas possam ser concursadas, né? Em sua maioria, a Tem uma gente. garantia. Isso é Isso. muito importante. Mas eu também, assim, sinto a falta dos treinamentos, dos simpósios, dos encontros. Sabe, eu acho que os professores têm que estar sempre se atualizando, estudando, buscando, pesquisando, incentivados, bem incentivados. Porque a rotina cansa. Chegar todos os dias na sala de aula, aquele espaço ali, e casa. Uhum. Mas ele não tem mais uma incentivação, ele não tem um motivo, ele não treina coisas novas. Tem professores que não digitam num computador, não imprime materiais. Uhum. Eu acredito que seja necessário. O Acho que que a acha? qualificação profissional ela é fundamental. E, não só os professores, mas todos os profissionais que possam ter essa oportunidade de ter o tempo para isso, que a prefeitura propicie o tempo para essa formação, que ela é continuada, como a gente chama, porque ela é necessária sempre, Sim, e também a oportunidade, né, de cursos que as pessoas possam fazer. Para o funcionalismo em geral, nós temos a Escola de Gestão Pública na Prefeitura de Pelotas. É um projeto antigo, que já vem do governo anterior, mas que a gente está trabalhando bastante nesse sentido. Porque o profissional, o servidor público, ele, para que a gente tenha valorizado como um todo, são muitos aspectos. Não é só a valorização financeira, é a oportunidade de qualificação. Para é que isso, importantíssimo. isso, então o tempo para qualificação, o oferecimento de cursos que as pessoas possam fazer. Então, a Escola de Gestão Pública, coordenada pela Cristiane Greck, que é procuradora do município, ela tem cumprido um papel fundamental para essa qualificação, mas não só também de questões técnicas, para discussão de temas fundamentais também para o funcionalismo público, como, por exemplo, o assédio moral, o assédio sexual. Realmente, isso, eu ia perguntar. Uhum. Como estavam se preparando para esse tipo de assédios? Aham. Acontece bastante, viu, Astrogildo? Acontece? Acontece Não bastante. sabia. Tem bastante denúncia de assédio ao longo do tempo, assim, né? Sim. E aí, como que a gente trabalha essas questões? Porque o assédio, ele não vem só do superior para o inferior, também pode ter o assédio do subordinado para a chefia. Então, que ninguém, essa gestão trabalha no sentido de ninguém
cometer, mas também ninguém sofrer assédio. As duas coisas, né? E o assédio que permeia as relações de trabalho entre as pessoas que trabalham juntas, mas também o assédio que vem. A população também De fora, assedia, a sim, população também agride o servidor público com muitas vezes. certeza, com certeza. E muitas vezes por conta de estresse, às vezes do serviço não mal feito, digamos assim, Sem mas resposta imediata, às vezes, né? exatamente, por diversos problemas, assim. Então, como que a gente lida isso, né? Como que a gente lida com as relações que têm que ser estabelecidas entre as pessoas que trabalham juntas, mas também como reagir ao que é externo, né? A gente tem É um visto... trabalho muito grande, mas eu também ouvi falar, estava lendo sobre plano de carreira. É importante? É fundamental, Astrogil. É fundamental, porque se a gente tivesse um plano de carreira, por exemplo, nós não teríamos pessoas ganhando menos que o salário mínimo nacional. Porque o que acontece, assim, ó, eu te dou um exemplo simples, tá? Sim, O padrão é R$ 798. Aí, com algum benefício ou outro, digamos que alguma pessoa receba R$ 900, tá? Ela não ganha o mínimo, então a prefeitura precisa dar R$ 600 complementar o para salário. complementar o salário mínimo. Aí a gente dá um reajuste de 6%, né? Que daria em torno de R$ 4, R$ 5 para essa Meu pessoa, Deus, né? não dá um litro Ela de não leite, né? R$ 45 mais ou menos para essa pessoa. Ela não vai receber, porque ela só vai diminuir desse completivo para o mínimo. Então, as pessoas ficam sem aumento por muito tempo, porque o que elas ganham só diminui o que a prefeitura precisa colocar para eles ganharem no mínimo um salário mínimo. Nesse Que sentido, triste, que triste, que triste, que é, triste, meu Deus. O que as pessoas vão fazer com R$ 700? Agora, um salário mínimo, imagina. exatamente. Não tem condições. É tudo caro, Uhum. realmente. Então, vai ser importante, então, o plano de carreira? Fundamental. Fundamental. Tentamos avançar nisso também no outro governo Marrone, né? Não conseguimos, infelizmente, por uma série de questões, assim. Que Mas faz agora, tempo que se fala esse plano de carreira isso. e vão coisas para a Câmara. O que eu percebi nesse tempo todo é que os professores, eles vêm reduzindo cada vez mais, eles vêm perdendo a qualidade Uhum, e ainda o financeiro, porque a própria Câmara, às vezes, houve reuniões aí que eu estive presente, votando, né, sobre reduzir os uhum. salários do irredutibilidade, Isso. e os professores vão ficando sem nada e não tem como socorrer, não tem a quem procurar. É Exatamente. triste. Se vai para a rua e se grita e não se consegue E nada. todos os profissionais precisam ter um plano de carreira, né? Com certeza. Tu entra na prefeitura e tu sabe que tu tem diversas etapas para cumprir, que tu vai te qualificando e tu vai também subindo de nível na carreira. Isso é fundamental, né? E aí, por qualificação, por antiguidade, seja como for construído o plano de carreira, ele propicia isso, que as pessoas também não fiquem estagnadas, que tenham perspectiva de avanço, né? Então, é fundamental que a gente consiga, queremos começar esse mês ainda os debates construídos junto com o sindicato, com o Sindicato dos Municipais, Sim, a participação para que realmente as pessoas possam ser sujeitos e sujeitas dessa construção, né? Porque quem está na ponta, eu, por exemplo, sei bem o que significa ser professora e o que um plano de carreira que pode possibilitar a minha valorização ou não. Porque mesmo assim, Astrogildo, sim. quando a gente conversa, quando a gente fala, procura conversar com a população, a gente gosta de explicar determinadas coisas que às vezes ficam difíceis de entender. Mas, por exemplo, quando eu valorizo um professor, eu estou valorizando, e não só o professor, a gente está falando muito em professor, porque, claro, sou professora, Sim. mas qualquer servidor público, quando tu valoriza o servidor, automaticamente ele vai ser uma pessoa mais qualificada e vai entregar um serviço melhor. Sim. Especificamente com o professor é fácil de entender. Vai estar motivado. Quando tu tem um professor
que ele trabalha 2 turnos, manhã e tarde, tarde e noite, como preferir, ele tem mais um turno que é para ele se qualificar, para ele ler, para ele preparar uma aula de qualidade. Mas o salário hoje em dia, não só dos professores, porque tem categorias que têm salários menores ainda, é tão pequeno que aí trabalha 3 turnos, manhã, tarde e noite. Sai de casa às 7 da manhã, Sem volta qualidade de vida. de vida, e aí, e como? Quando que estuda? Quando que prepara a Quando aula? vai dar uma aula boa, o cansaço também, Exatamente. por mais que seja excelente professor, o cansaço vai dominar. Mas a gente perdeu tanta coisa, gente, eu digo na área da educação, como quinquênio, licença-prêmio, tantas coisas desapareceram. Essas coisas, ouvir dizer que essas coisas estão voltando com a licença-prêmio, é real? Nós vamos discutir todas essas questões, Estão em discussão. estão em discussão. O sindicato certamente vai apresentar a pauta, né? Sim. Acho que o Simp tem um modelo de plano que eles. E essa tarefa do sindicato mesmo, eu já participei muito disso, porque eu sou dirigente do CEPERS também há muitos anos, né? Sim. Então, o sindicato tem essa tarefa de elaborar, não só de exigir, mas de elaborar, né? Elaborar, apresentar. Isso, apresentar propostas. Questionar também, né? Isso, muito. Isso é muito importante. Isso é da democracia. Então, o sindicato certamente tem uma proposta, nós vamos ver a proposta do sindicato, vamos estudar, nós também temos proposta, e aí vamos alinhando. Vão alinhando, né? Vendo o que fica melhor para todos. E o que é possível também, né? Também. É uma prefeitura que tem muitos funcionários, né? Bastante alto o número. Tem um estudo bem amplo, que talvez demore um tempo também para encaixar todas essas pesquisas, todas essas conversas, porque se perdeu, os professores perderam perderam muitas desvantagens. Até hoje os salários ficaram pequenininhos, como esses que ganham R$700, a gente nem sabe o que dizer. Não tem o que dizer, né? Não sabe o que dizer. Imagina, R$700, aí vai para R$1.500, R$1.500 e pouco. As pessoas vivem sem condições mesmo de ter uma vida digna, de ter uma vida boa. Eu estava conversando, lendo umas coisas, aqui eu coloco muito assim, coisas da vida, né? Sobre que existe uma PEC em tramitação sobre que os professores ou os funcionários aposentados iam parar de pagar os descontos. É real? Isso fez parte da reforma da Previdência durante o governo do Bolsonaro, né? Do Temer, já e Bolsonaro. Sim. E aí, inclusive, tem uma ação, o CEPER Sindicato, que eu fui dirigente até bem pouco tempo, até janeiro, quando aceitei o desafio do prefeito Marrone. Sim. Ele é um sindicato muito grande, né, Astrogildo? São 90 mil sócios. É o segundo maior da América Latina. E o CEPERS tem uma ação no STF há bastante tempo, para que as pessoas, para que a gente tenha, que a lei retroaja nesse sentido, assim, das pessoas não sofrerem mais esse desconto. Nós temos, acho que está em 7-1 a votação, e aí trancaram por um tempo a votação. O sindicato investiu bastante nisso, contratou um escritório grande de um ex-ministro para que pudesse essa questão ser enfrentada, assim, porque são salários muito defasados ao longo do tempo. E aí as pessoas, de repente, começaram a contribuir toda uma vida, deixaram de contribuir e, de repente, começaram a contribuir de novo. Então, causou uma desestrutura, né, no orçamento das pessoas, que é muito já vem grave. imposto de renda, já vem descontos. Isso. Saúde. Tomaram 7-1. Tá 7-1. Tá 7-1 a votação, e aí trancada. Não podia trancar. Gente, agora que tava, né? Por que trancar? Bom, se sabe. A gente sabe por que trancar, é uma pena. Como secretária dessa pasta tão grande, como a senhora se vê diante de uma responsabilidade, porque uma das maiores pastas é a que comove tudo, é a que ramifica todas as outras secretarias.
a Secretaria de Administração e Recursos Humanos. Exatamente. Agora ela vai ser desmembrada, a secretaria. Ah, não sabia. Vai ser desmembrada, já passou a lei na Câmara de Vereadores, temos um prazo aí de 3 meses, então vai ficar a Secretaria de Administração e a Secretaria de Recursos Humanos. Eu sigo à frente da Secretaria de Recursos Humanos, pelas características, né, Claro. de ser servidora e toda essa vivência que tive lá até aqui. lutando. Lutando, E verdade. a gestão observou que várias funções da Secretaria de Administração já estavam em outras secretarias. Mas constatamos assim que tínhamos problemas nas licitações, nos contratos, né, nas compras, e que era preciso uma secretaria com esse foco. Com esse foco, realmente. e também para que eu possa focar no funcionalismo, né? Porque esses dias ainda fui numa entrevista também na Pelotense, digo, é a secretaria que cuida de quem cuida, né? Porque o Realmente. funcionalismo público cuida da cidade, né? E, em geral, se tem orgulho disso, né? De saber que faz Com parte. certeza. Mas merece um olhar muito atento, porque são linhas tênues, né, que a gente vive, a quantidade de funcionários que a gente precisa ter, como que a gente remunera, como que faz concurso. Então, são diversos desafios que merecem um olhar mais concentrado. Então, e também Com certeza. acho que ficava meio diverso, né, Astrogildo, a administração, porque as compras e licitações já estavam com a fazenda, né? Sim. Os imóveis estavam com a CEURB, né? Já Então, estava. já estava um pouco desmembrada a secretaria, mas Isso. não na lei, né? E agora, então, acho que vai ter uma estruturação melhor e vai ser bom para os dois temas. Financeiramente, como se encontra a nossa cidade? Falando da Prefeitura Municipal de Pelotas. Hoje nós tivemos uma boa notícia Opa! de que conseguimos pagar. Quando nós chegamos, Sim. nós tínhamos conta para serem pagas de 2023. Muitos problemas. Eu mesmo enfrentei problemas porque tinham linhas telefônicas que não eram pagas há um bom tempo já e que foram cortadas logo que a gente olha ali, liga e não tem quem atenda. Isso. Cortadas. Então, uma série de dívidas, muitas dívidas, né? E agora o prefeito anunciou hoje que conseguimos pagar as contas de 2024. Nós estávamos em 2023. Então, conseguimos pagar as contas de 2024. É considerado um avanço. É uma prefeitura com bastante dificuldade financeira, um orçamento bem apertado. Por isso que tem que ser bem criteriosa, assim, quais os caminhos que vai, Isso, né? Então... Esse dinheiro. As pessoas falam muito assim nos precatórios. Tem uma notícia, eu estava lendo sobre o Estado, mas nós aqui no município de Pelotas temos uma notícia sobre os precatórios? Por enquanto não temos novidades. Também é um desafio grande, precatório é sempre um desafio grande. Eu tenho a receber do Estado. Eu sou professora já há 25 anos. Um bom tempo, né, de experiência, de conhecimento. E o CEPERGS é uma aula, né? O CEPERGS é uma aula para a educação, se tratando de leis, de direitos, de procura, de avanços, de luta, de guerra, de ir para as ruas, de buscar. É muito conhecido estar lá em Porto Alegre, na frente do Palácio, estar em Brasília. Exatamente. Estar onde é necessário. O CEPERGS tem essa caminhada bonita, essa caminhada muito interessante a respeito. Como a senhora está vendo nossa Pelotas, no geral, hoje, assim, falando dela no termo total? Eu penso que é uma cidade muito desafiadora. E essa gestão percebe que as dificuldades são enormes, maiores até um pouco do que se esperava. Especificamente na questão financeira,
mas é uma cidade com muitas possibilidades também. É uma cidade bem localizada, acesso à água, embora a gente tenha, com a mudança climática, a água também nos desafia, É verdade. mas isso é um diferencial da cidade. Tem um porto, é uma cidade que, né, que tem muitas possibilidades de turismo, então que pode ter muitos avanços assim, mas que precisa de uma gestão que pense nas potencialidades da cidade e desenvolva isso. Eu penso que a Secretaria de Cultura tem feito um trabalho muito interessante, a Secretaria de Qualidade Tenho Ambiental acompanhado, também, tenho acompanhado. recursos urbanos. Então, eu penso que é um desafio bom. E hoje, a gente poder comemorar que conseguimos pagar as dívidas. Gente, é um avanço, é uma glória, Então, é uma glória. eu acho que é um sinal de Tá indo, que tá é dando certo. possível gerenciar, que é possível avançar, que é possível entregar uma cidade que propicie qualidade de vida para quem Chegaram nela agora, vive. né? Chegaram Isso. agora e já conseguiram É. pagar 2024. Isso é muito importante. A nossa cidade, eu vejo assim, ela tão linda, ela é tão maravilhosa. Será que temos planos para a cultura, para o turismo? Eu Que é acho, tão lindo Pelotas. eu acho que era uma conversa boa se tu quisesse chamar o Danilo aqui, Mas, porque é um secretário claro. jovem, cheio de ideias também. Olha que Nós maravilha. temos ótimos secretários, né? E eu acho que ele já começou com um trabalho bem interessante e tal, já desenvolveu agora na Fena Doce e tal, então eu penso que seria uma conversa bem interessante se tu quisesse Mas, convidá-lo com certeza. para vir conversar, né? Porque eu durante muito tempo, Astrogildo, eu tive sentimentos assim contraditórios com relação à nossa cidade, especificamente no patrimônio cultural, assim, que são os nossos prédios, essa riqueza tão aparente, assim, mas que foi construída de uma forma tão dolorosa, né? Em cima do sofrimento do povo negro. Então, Realmente. gera sentimentos contraditórios na gente, mas eu penso que por isso mesmo a gente tem que usar esse patrimônio para que a cidade se desenvolva e as pessoas todas, mulheres, homens, negros, jovens, a população LGBT, todos encontrem aqui um lugar bom para viver, né? E a gente usufruindo disso, porque, olha, é difícil tu ir numa cidade que tenha uma riqueza arquitetônica como tem em Pelotas, né? Lindíssima a nossa Pelotas. Eu acho linda também, eu sou bem bairrista, assim, penso que tem o Laranjal, que é muito bonita, a Colônia é linda também, então eu acho que é muito potencial, é muita coisa para desenvolver, e eu acredito que a gente vai conseguir. Eu penso que tinha que ter no turismo, já deve ter lá com o novo secretário, vamos conversar com ele qualquer dia desses, alguém que encaminhasse as pessoas quando chegam às excursões, que criasse um mecanismo para as pessoas se sentirem atraídas pelas nossas charqueadas, tanta coisa linda que tem Pelotas, pela nossa arquitetura, pela nossa culinária. Eu vejo as faculdades, eu vejo Pelotas uma cidade completa. Sabe que o lanche também é famoso, né? O lanche daqui é Sim. inigualável, né? Eu morei um tempo em Porto Alegre. Tinha minha casa aqui, mas tive que morar um tempo em Porto Alegre em função do sindicato. E muitos lugares que a gente, né, passa, assim, né? Mas não tem como Pelotas o lanche também, né? A gente sempre lembra do doce. Mas é o lanche, a culinária em geral, né? Que tem... É preparada essa cidade. Por isso que eu digo, tem que ser explorada turisticamente, porque temos o que mostrar. A vida noturna também. Eu adoro. Eu também. Sou bem festeira, gosto. Eu adoro a vida noturna aqui em Pelotas. Eu acho ela gostosa, simpática. É um encontro de amigos. A gente sai, sempre tem um amigo ali, outro no outro canto, e já segue um bate-papo, já segue uma conversa maravilhosa. Então, agora, como vai ficar na parte de recursos humanos, qual o seu maior foco? O imediato, a gente sabe que tem vários, mas o imediato. Vou chegar e vamos lá. O que a gente quer com esse governo? O que a gente quer com relação ao funcionalismo? Nós queremos
com toda certeza que ninguém ganhe menos que o salário mínimo. Essa é uma meta a ser perseguida o Maravilha. quanto antes. Maravilha. Da outra vez, o prefeito conseguiu mais rápido, né? Mas é uma meta. O funcionalismo público não ganhar, ninguém ganhar menos que o salário mínimo. Construir um plano de carreira para que essas pessoas sejam valorizadas e a gente consiga, através desse plano de carreira, ter uma dimensão melhor de todos os recursos humanos da Prefeitura de Pelotas e como que a gente pode estruturar para ter a entrega de um serviço de qualidade. Fazer concurso para que a gente tenha as pessoas... Porque é fundamental, né? O servidor público, ele tem uma questão que é muito importante, que é essa coisa de não ser dependente de um político, por mais que a gente saiba que tem que ter os cargos de confiança, Com certeza. nós temos, tem que ter, isso é fundamental, é uma relação direta ali que tem que acontecer através de uma filosofia, né, do que a gente entende como deve ser gerido o Estado, né, então é fundamental, mas tu ter um servidor público ali valorizado e que ele tenha independência, isso é fundamental. Fundamental, isso é tudo. O funcionário, ele melhora a sua autoestima. Ele vai trabalhar com bastante qualidade. Ele vai se aprofundar. Ele vai pesquisar. E falando nisso, eu queria saber sobre... hoje, as pessoas fazem uma faculdade. Depois fazem uma pós. Elas fazem um mestrado. Elas fazem um doutorado. E todos ganham iguais? Ou existe diferença? Ou vale a pena estudar tratando do município hoje? É isso que o plano de carreira tem que propiciar para as pessoas. Que lindo. Se eu me qualifico, se eu estudo, se eu progrido na carreira. Isso é fundamental. Porque aí as pessoas têm esse incentivo também, né? Os planos de carreira do Estado, eles já foram bons, já foram uma inovação, mas como tu mesmo comentas, a gente foi perdendo direitos, Realmente. né? Foi achatando os níveis, assim, as diferenças entre a graduação, a especialização, foi sendo achatado isso, e isso faz com que as pessoas percam um pouco o estímulo. Se tu vai direto para o topo da carreira só com a especialização, é mais difícil tu ter aquele incentivo para fazer um mestrado, um doutorado. Sim, Então, quem isso já tudo tá na tem carreira. tudo tem que estar previsto no Não plano. incentiva, né? Tanto faz eu ter a faculdade, eu fiz um concurso, ou ter um mestrado, eu vou ganhar Isso. a mesma coisa sempre. Sim. Não traz incentivo, não desvaloriza, né? Porque o funcionário está ali se preparando, se organizando, estudando, falando do professor. E que não é professor, outro funcionário que faz uma faculdade, ele consegue ter um avanço, digamos, financeiro, ou ele não, ele fica dentro daquele quadro. Os outros funcionários, os outros que têm a graduação, sim, tem. Tem? Pelotas não tem um plano de carreira, nós não temos, nós precisamos construir. Sim. Mas essa é uma tarefa, que cada cargo ele tenha as possibilidades de crescimento por dentro de um plano de carreira. Que as pessoas podem se organizar para organizar a vida para ir progredindo, né? Porque... o plano do Estado mesmo, tu pode ter as promoções, pode ser promovida, tu tem os níveis, né? Que aí é o que tu estuda, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas também tem as promoções. As promoções é com a qualificação, com os cursos, com a análise da vida do servidor, se é um servidor que tem boa frequência, que não, né? E também com o tempo de serviço. Então, tudo isso pode ser pensado dentro de um plano de carreira. Que maravilha, é um prazer imenso lhe receber aqui, mas com certeza vai voltar tantas outras vezes, porque nós temos muito que conversar sobre funcionalismo. Talvez volte já com uma luz maior sobre essas pessoas ganham R$700, sobre o plano de carreira, tantas mudanças, sobre a sua Secretaria de Recursos Humanos, sobre a administração, que vem aqui também o secretário de Turismo, de Cultura, que a gente faça de Pelotas
uma festa, um universo para a gente viver melhor. Gostaria que a senhora dissesse algo às pessoas que estão assistindo neste momento. Eu acho que é importante que a gente siga valorizando a nossa cidade, valorizando o povo de Pelotas. O povo de Pelotas tem uma cultura muito interessante. Nós temos os doces, nós temos os lanches, nós temos o nosso patrimônio todo de Pelotas. Então, que a gente siga trabalhando para valorizar tudo isso e que a gente possa construir uma cidade que seja acolhedora para todos nós. É isso, eu quero mandar um abraço grande para o prefeito Marrone, para a Miriam, grande meus amigos. Quando eu cheguei em Pelotas, fazendo concurso, passei o carnaval com eles no camarote, me diverti bastante. Para a vice-prefeita Daniela, que frequenta a minha casa, que é grande amiga, vários sambas lá em casa. Gente, agora eu vou chamar Jefferson Dickman, o homem sabe de cultura que vai falar da agenda da nossa Pelotas. Um beijo, fique com Deus até a semana que vem, se Deus quiser e Ele quer. Olá, amigos e amigas do Espaço Literatura, Poesia e Artes. Eu sou o Jefferson Dickman e estou aqui semanalmente apresentando a vocês tudo o que ocorre em termos de literatura, em termos de poesia e todas as artes que acontecem na nossa região sul do estado. E nós estamos nos aproximando da época de começarmos a falar sobre a Feira do Livro de Pelotas, que nesse ano de 2025 encena a sua 51ª edição. Nesse ano, excepcionalmente, nós teremos na Feira do Livro Pelotense duas patronas, que são a Alexia Porto e a nossa amiga Maria Alice Estrela. A Alexia Porto é escritora, poeta, atriz e estudante de cinema e audiovisual na Universidade Federal de Pelotas. Natural do Capão do Leão, tem ganhado destaque literário e nas redes sociais com mais de 100 mil seguidores. Já a nossa querida amiga Maria Alice Estrela é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, bacharel diplomada pela Faculdade de Direito de Pelotas, a UFPEL. Poeta e cronista premiada em concursos estaduais e nacionais. Patrona da Feira Municipal do Livro de São Lourenço do Sul em 1992. Membro da Academia Sul-Brasileira de Letras e da Academia Pelotense de Letras. Sócia correspondente da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Participante da primeira caravana cultural do Mercosul, a Argentina e ao Uruguai, autografando a coletânea Mercopoema, com autores de 4 países da América Latina. Produziu e encenou uma performance de poesia e prosa no Teatro 7 de Abril, abrindo as festividades da 22ª Feira do Livro de Pelotas em 1994. E na Biblioteca Pública Pelotense em 1995. Verbete da Enciclopédia da Literatura Brasileira, número 349.9, publicou livros independentes e participou de 9 coletâneas. Cronista literária do jornal Diário Popular de Pelotas, de 1998 a 2024. Cronista literária no jornal Tradição Regional de Pelotas desde 2024. Então, este é o currículo da nossa amiga Maria Alice Estrela, uma pessoa pela qual eu tenho grande estima e consideração, uma querida amiga, que agora, para a Feira do Livro de Pelotas de 2025, estará lançando esse livro, Mágica Presença, onde ela escreve 45 crônicas. Então, eu já tenho a honra de ter nas minhas mãos, já antecipadamente, essa obra, que estará à disposição do público brevemente.
Então aqui a minha amiga Maria Alice Estrela escreve o seguinte: minha história de vida se mescla com meus textos numa trajetória que vem de muito longe. Escrevo desde menina, poemas e crônicas. O desenrolar das palavras se sucede como um novelo de linha, que une o ontem, o hoje e o amanhã, numa sincronia do tempo de sempre. Com transparência, traço cada linha e me permito colocar no papel pensamentos e sentimentos, partilhando com meus leitores o que minha alma escreve. Bem-vindos sejam todos a folhear essas páginas aqui impressas. Então, mágica presença da minha querida amiga Maria Alice Estrela já está disponível com a autora. É só fazer contato com ela que ela estará enviando a obra para cada um de vocês. E essa obra estará sendo lançada na Feira do Livro de Pelotas. Haverá também lançamentos em Pelotas e em São Lourenço do Sul. Em São Lourenço, nós estaremos participando com a presença da nossa AIU, Academia Internacional de Artes e Letras Sul-Laurenciana, e com o CEL, Centro de Escritores Laurencianos, dando as boas-vindas lá em São Lourenço à nossa querida amiga Maria Alice Estrela. E tenho certeza que será um grande sucesso de público e de crítica. E todos nós estaremos presentes na Feira do Livro de Pelotas entre os dias 30 de outubro a 16 de novembro, agora de 2025, na Praça Coronel Pedro Osório. E a Feira do Livro, lembrando, é organizada pela Câmara Pelotense do Livro. E a intenção esse ano é que cada patrona mostre sua perspectiva única sobre a vida e a literatura, oferecendo ao público uma conexão mais sensível e poderosa com a literatura. Então é isso, meus amigos, por essa semana é o que eu tenho a expor a vocês, e tenho certeza que todos nós nos encontraremos na 51ª Feira do Livro de Pelotas, em parceria com a Câmara Pelotense do Livro, e dando as boas-vindas e o nosso aplauso a Alexia Porto e a nossa amiga Maria Alice Estrela. Até lá, então. E lembrando sempre que eu sou Jefferson Dickmann e estou aqui semanalmente conversando com vocês sobre tudo o que acontece sobre literatura, poesia e todas as artes. Um grande abraço e até a semana que vem. Até lá.